Esse é mais um programa Despertar. Hoje nós temos aqui com a gente nosso amigo Marcos Gomes Chileno. O Marcos como daqui a pouco ele vai poder falar um pouquinho melhor, ele era um especialista em segurança para casas noturnas e tudo mais. E durante essa situação que se apresentou, ele viu a necessidade, a oportunidade de fazer uma transição de carreira, que era algo que ele já vinha preparando e planejando faz tempo. Chileno, prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez, né? Mas é uma história que a gente conta em outra. Mas, de qualquer jeito, bom, sei lá, o que a gente vai abordar hoje? Gente, esqueci muito mal da minha parte. Estou aqui do lado com o meu querido companheiro amigo Cadu Rocha, ao lado separado só por 40 quilômetros, né, E o Chileno, né, tá lá na casa dele também. Então é isso que essa situação nos traz, essa oportunidade de nos juntarmos não estando juntos, né? Então, bom, Cadu, se você quiser acrescentar alguma coisa. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Chileno, mais uma vez, prazerzaço te ter aí, como o Pedrão falou, a gente já tinha conversado e é uma outra história, a gente com certeza vai ser um conteúdo muito bacana. Seja bem-vindo, por favor, se apresenta aí e fala com o pessoal que está te ouvindo. E diz um pouquinho do que a gente vai abordar hoje, além da sua história, né? Venho agradecer novamente, né? O outro bate-papo a gente fez num outro projeto, né? Meu nome é Marcos, sou conhecido como Chileno, né? Eu sou empresário, eu sou especialista em segurança de casas noturnas e eventos, faço isso já tem 20 anos, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou ex-atleta de boxe e estava assim relativamente até meio tranquilo assim no que diz respeito à minha profissão, mas já por uns anos eu tenho investido, eu sempre gostei muito de estudar, embora a gente tem um certo preconceito, certo paradigma de que lutador, né, geralmente é truculento, mas eu venho de uma família de acadêmicos. Tenho um tio que é doutor em filosofia, meu pai fala 5 idiomas, tem várias graduações, minha avó é reitora de uma universidade no Chile. Então eu sempre estudei muito por gosto, né? Eu sou formado, pós-graduado em filosofia. Agora acabei trancando, agora por falta de tempo, eu estava me graduando em teologia, da metade da graduação em teologia, e estou me formando em psicanálise, né? Então, assim, estudo muito por gosto, produzo muito material para a internet já há muitos anos, mas fazia mesmo como questão de gosto, né? E aí, com essa situação do Covid-19, da quarentena, eu fui obrigado a me reinventar. Por que me reinventar? Porque, como eu trabalho só com segurança de casa noturna e eventos, eu simplesmente, do dia para a noite, fiquei com renda zero, com 100 funcionários em casa, e assim, e sem ter de onde tirar qualquer dinheiro. Como eu já produzia muita coisa para a internet, inclusive eu tenho uma empresária que vende minhas palestras, eu faço palestras no Brasil inteiro, ela já estava já há quase um ano, vamos fazer um produto digital, E eu estava, né, como a empresa de segurança estava relativamente bem, eu já estou muitos anos, então meio que já tem um esquema assim, né? Eu tenho já funcionários de confiança. E aí entra no tema que a gente ficou de abordar hoje, né? Agora eu falo como psicanalista, que é a metanoia, né? Metanoia é um termo que vem do grego, que significa mudança de comportamento. E no empreendedorismo, nós temos um grande pensador, que é o papa do empreendedorismo, chama David McClelland. E McClelland diz que a personalidade empreendedora, né, quem nasceu para ser empreendedor, quem tem uma personalidade, não para quem é funcionário, embora a gente tenha um pouco também, mas no geral, quem tem essa personalidade empreendedora, por volta dos 40 anos, ocorre a metanoia. O que é a metanoia? É uma mudança de paradigma. A pessoa começa a se ressignificar, a pessoa começa, né, muda, você vê um cara que larga o emprego, vai montar um negócio, de repente ele era executivo no lugar, ele larga, ele vai montar uma pousada em, sei lá, no Guarujá, ou compra em Trancoso, algum negócio, o cara vai para Maresias, monta um negócio, enfim, o cara muda de perspectiva de vida, né? Ou então ele vai fazer uma coisa que ele sempre quis ser artista plástico, mas ele era engenheiro porque a família toda era engenheiro, o pai era engenheiro, ou médico, enfim. E
E eu já estava num processo meio que... Eu tive uma metanoia antecipada, né, aos 38 anos, quando eu meio que já decidi que não queria mais continuar com a segurança. Não continuar, mas eu queria dar vazão ao meu lado de professor. Já dava aula como voluntário e tal, mas eu gostaria de viver disso, né? Me faz muito feliz. E aí, com o Covid, eu fui obrigado a dar o pontapé inicial, que eu até confesso que eu estava meio com medo. Tenho 2 filhos pequenos, a gente fica nesse receio, às vezes, de, né, puxa, vou começar tudo de novo, largar uma empresa. A ideia minha não é nem largar, mas assim, vou deixar de focar numa empresa que eu já tenho, né, eu faço isso há 20 anos, já tenho mais de 100 funcionários, tenho esse receio. E a gente, será que não vai dar certo e tal? E, de repente, todos esses medos que eu tinha caíram por água abaixo porque eles aconteceram tudo de uma vez, por causa da pandemia, né? Ficar sem renda, ficar sem trabalho, não saber quando que vai, porque você imagina, eu trabalho com casa noturna, não tem nem perspectiva para voltar. E quando voltar vai ser o último. E o pior, estava conversando esses dias com a minha mulher, quando voltar, eu nem sei se eu vou ter serviço, porque grande parte dos meus clientes estão devolvendo os imóveis. Então, quando liberarem, quem for montar casa noturna vai começar de novo a reformar, vai começar a alugar de novo. Então, assim, eu falei, bom, não dá para eu ficar parado aqui, embora a minha mulher esteja trabalhando, eu cuido dos meus filhos, mas não dá para eu ficar só varrendo casa e fazendo comida. Não, e tem um outro elemento que você falou agora, que é assim, talvez muitos dos seus ex-funcionários vão descobrir o que você está descobrindo agora. Porque eu estou vendo gente do restaurante que trabalhou comigo, o rapaz que era manobrista, ele e a esposa descobriram que eles conseguem vender muita comida super bem feita, tal, para o pessoal que está trabalhando, está precisando, estão fazendo marmita quentinha, não sei o quê, e parece que o negócio está engrenando. Então, talvez você volte sem lugar para trabalhar e sem equipe para trabalhar. Você vai ter que começar do zero também. Também. E, por exemplo, tem um amigo meu que é alfaiate, e ele tinha algumas lojas, assim, um alfaiate extremamente conceituado, e ele fechou as lojas. Ele falou, vou manter só uma, porque o movimento é ruim, não justifica eu ficar pagando aluguel e tal. E, de repente, um gerente que ele tinha muitos anos, numa loja na Zona Leste, eu entrei esses dias no Instagram e o cara pegou um outro parceiro e montou a própria alfaiataria dele. Eu até liguei para ele para dar os parabéns, o cara está super feliz, que o cara não tinha coragem também, tinha medo, mais ou menos igual eu, porque assim, esses medos de perder o emprego, esses medos de ficar sem dinheiro, de repente aconteceram de qualquer jeito. E aí é o pontapé inicial para o cara pegar e falar assim, não, então, já que eu estou aqui, vamos embora. E é bastante interessante, a gente estava conversando hoje mais cedo, porque como estudante do comportamento do ser humano, tanto como professor de filosofia como psicanalista, a gente percebe que, pela primeira vez na história agora, nós temos uma geração de mulheres entrando na metanoia, né? Porque as mulheres entraram de verdade no mercado de trabalho, de verdade, assim, as mulheres que nasceram, né, a partir dos anos 80 que entraram no mercado de trabalho. Então, até antes dos anos 80, a mulher ela já estava trabalhando, mas assim, umas trabalhavam, outras ainda ficavam muito em casa, trabalhavam mais para ajudar o marido, né, aquele trabalho mais secundário. Eu sou de 80, né, de um pouquinho antes, até 75 e tal em diante. Essa geração que nasceu a partir daí, elas entraram em pé de igualdade, né, com os jovens. Não necessariamente com os mesmos benefícios, né, a gente sabe disso, mas com competência, vamos combinar que muitas vezes até mais, né? Sim. E agora, ou pelo menos com muito mais liberdade do que tinham, né? Sim, não, e com vontade, né, assim, de realmente disposição, porque antes a mulher era muito criada para ajudar o marido se ela precisava trabalhar, né? E agora não, as mulheres que nasceram na nossa geração, na nossa, eu falo que nós somos praticamente tudo da mesma idade, Sim. né? Sim. Embora eu pareça bem mais novo. Então, assim... Bem mais novo que o meu avô, pelo menos. Pelo menos, né? Elas já foram criadas para trabalhar, elas não foram criadas para ser aquela menininha que fica esperando o marido vir bancar, cuidar das coisas. Então, a gente tem uma geração... primeira vez que uma geração em massa nós temos mulheres também na metanoia, né?
Então, nós vemos mulheres com 40, 45 anos, bem-sucedidas, de repente, que querem mudar de vida. Né? Uma coisa que antes a gente só via nos homens. Né? Tipo, putz, o cara chegou na idade, o cara compra uma moto, né? Eu sempre tive moto, tá? Eu sempre tive moto. Sempre tive moto. Não precisa se justificar, chileno. Mas isso aí que você falou, eu acho muito interessante, porque além da questão da geração, concordo plenamente. Eu sou de 78 e acompanhando tem duas questões aí. Tem desde da metanoia que você falou, que é a questão dos 40 anos, concordo. Eu particularmente estou passando por isso. E tem outra questão também de empreendedorismo. Né? O que eu acho muito legal é justamente isso. Tem a questão que era só o homem, depois de uma determinada geração, agora a gente vê o homem e a mulher. Eu atendendo grandes contas corporativas, trabalhando muitos anos em agência, as grandes corporações, elas estão todas estruturadas e são estruturadas por mulheres. E ainda bem. Cara, os mais altos cargos que eu atendia, depende muito do segmento, mas a maioria deles, tudo mulher. Você pega uma head de um departamento, abaixo delas, ela é mulher, abaixo dela só mulher, vice-presidente, presidente de marketing, enfim. E o que eu acho muito legal é a questão do empreendedorismo. Tem gente que quer fazer uma carreira corporativa, que você falou, e chega a determinada idade, consegue ou não, ou vira a chavinha e muda de vida. O que eu acho mais legal é uma também geração, tanto homem quanto de mulheres, que já estão querendo empreender desde cedo. A gente sempre vivia, concordo com você, a geração dos meus pais particularmente era isso. Meu pai tinha sempre um bom emprego, minha mãe era dona de casa, ela queria seguir uma carreira de comissária, né? Na época era uma moça, preconceito, meu avô, de outra geração, já achava que essa profissão não era uma profissão de uma mulher digna, aquelas coisas que, graças a Deus, foram se evoluindo ao longo das gerações. Mas o que eu acho muito legal também é isso, além da metanoia, eu acho legal as gerações que já estão querendo empreender desde cedo, tanto homens quanto mulheres, e esse momento da quarentena agora mexeu com todo mundo. O seu caso, que você disse especificamente, concordo, o seu mercado, para ele voltar, ou alguém volta com algo novo, né, assim que amenize ou seja diferente do que acontecia antes, mas você falando de uma mão de obra humana, como fazer? Vou te dar um exemplo da agência de live marketing de evento, está fazendo agora convenções online. Né? Então, obviamente que a cadeia dos fornecedores que envolvia uma convenção tradicional se ferrou, que é A e B, mão de obra, segurança e etc, etc. Mas as agências estão se adaptando. Agora, o Pedro também citou uma coisa muito importante. Tem toda essa cadeia que está envolvida, que foi prejudicada, porque eu não vejo como prejudicado, vejo como um benefício, acordou para isso tudo que a gente está falando aqui agora. Né? Foi forçado a olhar isso. Que a gente também tem as nossas responsabilidades, você falando dos filhos, eu, Pedro, e eu como não pai ainda, que eu pretendo ser em breve, mas como tio, vejo meu irmão com a minha sobrinha, eu que não tenho filho já me preocupo com as minhas responsabilidades, imagina quem tem filho. Então, a gente fica preso por questões compreensíveis e por questões também outras que essa quarentena e essa situação jogou a gente a resolver isso. É o lado bom que eu vejo disso tudo, né? Sempre tem um lado bom nas coisas. Mas você falando aqui, veio uma coisa na minha cabeça, que é o seguinte, nós sempre vivemos na contemporaneidade, né? Ou seja, todo mundo viveu na sua época. Parece ridículo falar isso, mas se você para pensar, isso é uma verdade que a gente não pensa. Porque existiram momentos históricos que mudaram o rumo da história, né? Inclusive tem dois economistas americanos que ganharam o prêmio Nobel exatamente por falar sobre a imprevisibilidade do mercado. E quem estuda filosofia não é nenhuma novidade. Tem um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, que ele diz que nós temos duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é os ineditismos de cada encontro com o mundo. Ou seja, cada encontro com o mundo é inédito. Né? Desculpa, eu perdi a segunda parte, não. Qual é a segunda? Spinoza diz que nós temos duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra é os ineditismos de cada encontro com o mundo. Então, cada encontro com o mundo é inédito. Cada encontro com o mundo, por mais que você faça a mesma coisa todo dia, que era um pensamento de um filósofo grego, mais ou menos 550 a.C., chamado Heráclito. E Heráclito dizia que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, né? Que é exatamente esse pensamento. Por que eu digo isso?
Porque existiram algumas coisas na história que foram irreversíveis, principalmente quando a gente diz com a questão a tecnologia. Antes de existir água encanada, existia toda uma categoria de pessoas que iam nos poços e nos rios buscar água para as famílias. Então, não é assim, cada um buscava. Existia uma classe de trabalhadores, existiam empregos, né? Pessoas que viviam disso, famílias que viviam disso. O cara botava já o filho desde cedo para ajudar a carregar água com ele. Então, quando vê água encanada, se falando, nossa, mas o que vai acontecer com essas milhares de pessoas? E elas foram obrigadas a se reencaixar em outro lugar. Aí depois existiam categorias de trabalhadores que trabalhavam com charrete, trabalhavam com cavalo, trabalhavam com transporte. E quando veio o carro, eles também perderam os empregos, foram obrigados a... Então, assim, o avanço tecnológico, a sociedade ela dá alguns saltos de tempo em tempo que é irreversível. Né? É irreversível. E não adianta a gente ficar pensando, nossa, porque tal categoria foi prejudicada, porque não tem como você voltar atrás. Então, assim, nessa questão, países como o Japão e alguns outros, na questão de e-commerce, né, de comercializar pela internet e tal, eles estavam muito mais avançados que o resto do mundo. E aqui no Brasil, principalmente, profissionais antigos barravam. Então, por exemplo, a medicina por internet, né? Algumas coisas que você chega lá, o médico te pergunta as coisas, te pede o exame, tudo isso. Você não precisa ir até um médico para poder falar o que você está sentindo e ele te pedir os exames. Você pode adiantar. E os conselhos de medicina, por exemplo, como a maioria dos diretores, dos presidentes são pessoas muito velhas já, né? Pessoas de outras gerações, elas barravam esse tipo de coisa. Então, muita gente tinha medo, a gente comprar pela internet, será que é bom, será que não é? Então, a gente acaba não aprendendo direito. Então, assim, situações como essa que a gente está passando agora, e como no nosso caso é uma situação mundial, onde todos ficaram, né? Não tem nem para onde você fugir, obrigou o brasileiro, na verdade, obrigou o mundo inteiro, mas a gente está falando especificamente do nosso mercado, a não só consumir mais pela internet, como produzir mais pela internet. Né? E quem já estava nesse processo, ou quem já tinha algum tipo de receio, que era o meu caso, eu já estava no processo de metanoia, a minha renda já não era exclusivamente da segurança, eu já dou palestras no Brasil inteiro, mas assim, eu produzia muito pela internet, mas produzia de graça, né? Sempre produzia assim, porque eu gosto. E minha empresária já falava assim, nossa, tem que pôr um produto digital, vamos fazer um produto digital. E eu falava, não, eu acho que vai dar trabalho. Achava que ia dar trabalho, um pouco de receio e tal, até por não ter conhecimento. Eu sou tiozão, a gente tem meu filho de 6 anos, 7 anos, manja muito mais. Uns negócios, pai, você não sabe, é assim, ó, põe a mão, entendeu? Então a gente tem esse receio. E aí eu fui obrigado a aprender, cara. Entendeu? Fui obrigado a aprender. De repente, estou ali um bicho de 7 cabeças. Eu estou dando aula online, Você falou da palestra online. Começo de maio, eu participei de um simpósio que foram 12 horas de palestras. Eu dei 3 horas de palestra, depois a gente voltou no final do dia, os 4 online, né, para fazer um bate-papo. E agora, daqui 2 semanas, a gente tem outro simpósio online. E assim, da minha casa, sentado na mesa da minha casa, sem ter que pegar avião, sem ter que ir para lá, sem ter que ir estresse, enfim. Então, a gente vai aprendendo. Né? O ser humano, a diferença do ser humano é que ele é muito adaptado. Agora, ninguém diz que é fácil. Todo processo de mudança ele tem os seus, como você falou, tem a sua parte boa e a sua parte ruim. Né? Tem todo esse estresse, tem a incerteza. Só que nós já estamos numa geração mais empreendedora. E eu acho que os nossos filhos vão ser mais fácil ainda. Muito mais, concordo. Você comentou um negócio... Fala aí, Pedro. Pode falar, Cadu, pode falar. Fala aí, manda ver. Só que ele trouxe algo que eu já tinha ouvido de várias fontes, entre terapeutas e outros, inclusive do Wagner Mota, que esteve aqui com a gente, que é isso, né? Toda mudança vem com dor, né? Esse tipo de evolução, mudança evolutiva, né? Que é batido pra caramba, mas é aquela simbologia da Fênix, que você tem que se queimar, né? Então você tem que queimar o que não está prestando mais para conseguir sair com algo novo, né? Então eu acho que, impulsionada pela situação aqui, eu acho que vai sair muita coisa boa, de verdade, no final, na hora que a gente parar
com esse processo de puta, tá ruim, tá não sei o quê. Era assim, era, cara, passado, foi, entendeu? O que você pode fazer daqui para frente? Eu Eu acho acho que tem que... muita gente disso. Pode falar, pode falar. Desculpa, Pedrão. Complementando, falando em cima disso que você está falando, concordo plenamente. Acho que o processo de transformação ele é tão grande, é aquilo que eu estava falando sobre os compromissos, né? As pessoas especificamente, além de ter compromissos, filho, contas para pagar, eu estou falando de mim, não tenho filhos ainda, mas as minhas responsabilidades, as pessoas, puxa, mas eu vou ficar devendo aqui, vou ficar devendo ali. Eu sempre fui um cara super planejamento financeiro, independente de erros ou acertos, mas um cara sempre organizado, né? Pô, não, vou fazer isso, isso, isso. E essa situação jogou, é aquilo que a gente fala da criatividade. Quando você é colocado contra a parede, e a gente lembrando de novo a conversa com o Wagner Mota, o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, tem no podcast, no IACast, no Spotify, a conversa e também no YouTube, sobre inteligência emocional, e baseado no que a gente está falando aqui agora, é isso, a questão de você, ele fez uma alusão à vida e com a luta, né? Todo movimento que você faz é um risco, quando você está na luta com o seu adversário, é um risco que você tem que calcular esse risco, e etc. E falando isso sobre situações da vida, é uma oportunidade que as pessoas, no imediatismo e na velocidade das coisas do seu dia a dia, nos seus compromissos, sempre deixaram de lado, sempre deixaram on hold, né? Aí sai de casa cedo, chega em casa tarde, chega cansado. Então, isso obviamente tem um lado ruim, que são pessoas que estão falecendo e famílias estão sendo impactadas por isso, mas essas famílias que estão sendo impactadas por isso têm um aprendizado. Nós, todos que estamos aqui conversando e passando essa mensagem, a gente foi imposto, colocado na parede, tipo, olhar e pensar no que a gente estava fazendo errado lá atrás, que a gente tem que continuar deixando lá atrás, foi exatamente isso que o Wagner falou, e o que a gente não estava fazendo e que a gente tem que começar a fazer agora. Então, obviamente que as responsabilidades acabam falando mais alto, né, quando envolve sustento. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram da alegoria da lagosta? Não. Já ouviram sobre a alegoria da lagosta? Eu não conheço. Não conheço. A lagosta, ela não tem osso, né? Ela tem uma carapaça de queratina, só que essa carapaça ela não cresce com ela. Ela não cresce com ela. E à medida que a lagosta vai crescendo, ela começa a ficar incomodada, né? Porque ela começa a crescer demais. Então, o que ela faz? Ela procura algum lugar, algum abrigo debaixo das pedras, e ela começa a se roçar, ela até se machuca e ela sai de dentro da... Então, ela fica aquele corpo mole, né? E a hora que ela sai, ela fica alguns dias, uma semana e tal, e aí se cria uma nova carapaça de queratina dentro dela. E por que essa alegoria é muito usada no empreendedorismo, quando a gente fala com o empreendedor, com o empresário? Porque, assim, não existe crescimento sem desconforto, né? O brasileiro ele tem uma ideia errada sobre, assim, o brasileiro no geral, né? Principalmente funcionário, ele fala, eu queria ser chefe para não fazer nada. Isso é o maior engano que uma pessoa pode ter, né? Uma vez eu tinha um segurança, eu tinha um sargento que trabalhava comigo, que era o meu supervisor, né? E aí nós íamos, o sargento daqui uns meses ele ia ter que sair e tal, estava programando ter filho e tal, e não queria mais estar na noite, então o que a gente fez? A gente pegou um segurança e começamos a treiná-lo, né? Para ser o próximo supervisor. E ele falou, agora eu estou bonito, porque, por exemplo, imagina eu que em várias casas noturnas, o segurança que está trabalhando lá a noite inteira em pé do lado da pista, para ele, eu estou passeando. Eu chego lá, bato papo com o gerente, converso, está tudo bem, não sei o quê, e vou para o... Então, para ele, parece passeio. Só que o segurança não sabia que, enquanto eles começam a trabalhar às 10 horas da noite, 7 horas da noite a gente já estava reunido, separando dinheiro, contando, recontando, batendo planilha, não sei o quê, e a gente começa a rodar, saía com uma quantidade enorme de dinheiro toda semana para poder fazer pagamento. Então, e aí a gente tinha que acompanhar todos os fechamentos das casas, ou seja, nós éramos os primeiros a chegar e os últimos a ir embora. E às vezes dava confusão em 4, 5 casas ao mesmo tempo. Como que você vai dar apoio para 4, 5 casas ao mesmo tempo? Acabou a primeira noite, ele falou, eu achei que eu ia ficar passeando, trabalhei muito mais. E eu falei, é isso, não existe crescimento sem desconforto. Com certeza. Não existe. Eu amo dar aula, eu dou aula há muitos anos, né? Mas eu tinha o respaldo de ter o... Então, eu comecei a dar aula, dou aula como voluntário no Estado, comecei a dar aula pela internet, comecei a fazer palestra. Então, assim, eu já estava nesse processo, mas, assim, eu tinha mesmo meio que a segurança de falar assim, puta, mas eu estou lá com a minha
empresa está dando um dinheirinho, eu vou investindo aos poucos, a hora que começar a andar, e de repente isso me travava de investir de verdade, porque eu não ficava... Eu ia falar, na verdade ela era uma âncora, né? Exato, e aí eu ficava nem lá na empresa direito, porque eu já me... e nem investia de vez, né? E assim, e não foi a primeira vez, tá? Não foi a primeira vez, é uma coisa que você não sabe, né, Pedro? E assim, caso as pessoas não saibam, eu sou referência em segurança de casa noturna, né? Eu faço isso há muitos anos. Eu sou a única empresa na noite que contrata transexuais e travestis para trabalhar. Então, como eu faço bastante balada LGBT, eu dou oportunidade para eles trabalharem. Quando tem algum tipo de problema em casas noturnas, as redes de TV me procuram para dar entrevista, eu faço palestra fora do Brasil em questão de segurança. Então, assim, eu tenho um nome expressivo. Tem gente que fala, mas você é louco, cara. Aliás, para estudar filosofia, pô, você sempre estudou por gosto. Mas, assim, só que ninguém sabe que eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Meu pai tinha quebrado. Não tinha R$1. Vi minha mãe sentar e chorar que não tinha cuidado de comer para a gente. Nós fomos morar em Santos e meu pai falou, vou trabalhar com seguro. Eu tenho um amigo meu trabalhando com seguro, me chamou para trabalhar com ele e tal. E aí ele montou uma corretora de seguros e eu comecei a trabalhar com ele, 13 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu queria abrir um negócio para mim e meus pais estavam com medo de se responsabilizar e tal. Então, o que eu fiz? Eu falei, então me emancipa. A gente foi no cartório, meus pais me emanciparam legalmente, ou seja, eu passei a ser maior de idade a partir dos 16 anos de idade, só não podia dirigir. Mas o resto... tinha todas as responsabilidades financeiras eram minhas, meus pais já não eram mais responsáveis. Montei meu negócio, mas sempre aí montei minha corretora de seguros e tal. Quando eu tinha uns 19, 20 anos, tomei umas decisões erradas, quebrei. Aí quebrei, tinha uma namorada há 4 anos, minha namorada me largou e não sei o que e tal. Falei, vou embora para São Paulo. Vim para São Paulo, eu e meu irmão, aí não tinha dinheiro nem para comer. Eu comecei a fazer segurança e forró riscar faca. Então, eu tinha seguro, aí aos pouquinhos o seguro começou a andar tal. Só que eu peguei tanto gosto na segurança, porque eu comecei a organizar, sempre fui um cara estudado, tal, então eu conseguia organizar algumas coisas que geralmente os outros seguranças não conseguiam. Aí montei uma equipe, aí um cara de uma outra balada falou, pô, você não quer me organizar a minha casa lá, não? Aí montei uma equipezinha, aí, de repente, eu estava com não sei quantos funcionários e eu não aguentava mais trabalhar com seguro. E eu fazia isso desde os 13 anos de idade. Então, mas você sabe, até para meio que para Cadu, a gente está com o nosso tempo indo. Até meio que para arredondar aqui, Chileno, você acabou de mostrar algo que é muito legal para a gente, que é o meio que a gente traz nesse programa. Você percebe como a sua vida foi pulando? Tipo, você foi criando novos interesses, assumindo ele, criando novos... Exatamente como a Giovana, que a gente falou no programa Inspira Coletivo, agora no último que saiu, a vida dela aconteceu muito parecido, só que a dela parece que é uma coisa mais fluida. Você foi, realmente, eu gosto disso, eu faço isso, e surgiu esse interesse, eu vou me dedicar só a esse, agir vai fazendo. Né? Mas mas eu acho que é uma característica, você é muito mais uma pessoa que se transforma. Sim. E você foi indo até chegar nessa fase atual. Eu acredito que provavelmente vai ser a que vai mais longe, porque desde que eu te conheço, você fala com uma paixão por isso aí enorme. Eu pedi para você deixar uma mensagem para o pessoal aí, para a gente finalizar, por favor. Bom, então assim, por que aconteceram essas coisas na minha vida? Porque eu tenho uma filosofia de vida, que é faça as coisas com excelência. Faça as coisas com excelência. E você só vai fazer as coisas com excelência se fizer as coisas que você ama. Não adianta você fazer alguma coisa só por dinheiro. Então, assim, se dedica ao que você faz. Mas isso que eu gosto não dá dinheiro. Vai dar dinheiro, porque você vai ser um excelente profissional. Talvez não dê rios de dinheiro, mas você vai estar satisfeito como pessoa. Então, se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, faça o que você ama, porque isso vai te dar satisfação. Além do dinheiro, vai te dar satisfação. Coisa que outra coisa não vai dar se você fizer o que você não ama. É isso aí. Chileno, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Chileno. Obrigado a vocês. Obrigado pelo ensinamento e o papo de hoje. Valeu. Precisar, tamo junto. Valeu, um abraço. Galera, seguindo tchau. Nas redes sociais. Bora dar apoio. Obrigado. Valeu.